E nesse vídeo de apresentação eu quero falar um pouquinho sobre o objetivo do meu canal. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que ela é imutável, eu creio no reino de Deus, creio que nós somos chamados para viver neste reino. E quando Jesus veio a este mundo, Ele nos apresentou, Ele diz: vos é chegado o reino de Deus. E quando Jesus vem a este mundo e anuncia: vos é chegado o reino de Deus, Jesus começa a chamar os seus discípulos para que eles possam divulgar este reino. Por isso eu creio que cada ser humano nasce com um propósito específico, que é divulgar o reino de Deus. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós começamos a compreender que nós fazemos parte de um reino eterno, e através da palavra do Senhor nós vamos passando por um processo de santificação, nós vamos passando por um processo de experiência com Deus, nós vamos passando um processo no que o Senhor vai nos lapidando para que nós possamos ser cidadãos, deste reino. E à medida que nós passamos por esse processo de santificação, de transformação do nosso caráter, nós vamos identificar que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E que esse propósito é expandir o seu reino. Porque eu creio realmente que quando Deus nos chama, Ele trabalha em nós de uma maneira individual, Ele cura as nossas feridas, Ele trabalha no nosso caráter, vai nos dando maturidade espiritual, mas Ele quer que à medida que nós vamos desenvolvendo isso em nosso caráter, Ele quer também que nós sejamos instrumentos para semear a palavra dEle, para divulgar o seu reino, esse reino eterno de amor, de bondade, de misericórdia. Porque, queridos, neste mundo jamais teremos um reino totalmente justo, um reino totalmente imparcial. Sempre terá falhas no reino humano. À medida que eu for trazendo alguns vídeos para vocês, vou falar que o próprio Deus falou isso, que nas autoridades humanas haveria sempre falha. Porque todos nós temos falhas, né? Mas nosso Deus é perfeito e eu creio nisso. E eu quero começar falando um trecho da palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler um versículo que eu sempre acreditei nisso. Logo que eu me converti, foi um versículo que sempre me chamou muito a atenção. E eu quero passar isso para vocês porque eu quero trabalhar muito sobre isso, sobre nós aprendermos a ouvir Deus e que nós possamos caminhar dentro do propósito do Senhor. Quer dizer para vocês que não será fácil para você caminhar dentro do propósito do Senhor, porque sempre haverá barreiras, tanto humanas como barreiras que no reino espiritual vem contra a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, não desista, pois vale a pena divulgar o reino de Deus, porque Ele é imutável e Ele é um Deus perfeito, amoroso. Eu creio realmente de coração sobre isso, entendeu? Creio realmente nessa bondade, nessa misericórdia. É a minha oração que eu faço todos os dias. Eu falo: Senhor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia seja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu quero poder, de uma maneira simples e objetiva, passar isso para cada um que vai acompanhar o meu canal. Então vamos lá. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então nós estamos vendo aqui que Jesus está dizendo que é Ele
quem nos escolhe, é Ele quem nos chama. E logo que eu me converti, vou falar algo para vocês. À medida que vocês forem ouvindo o meu vídeo, você vai perceber que eu sou uma pessoa simples para me expressar, né? Não sou uma pessoa muito sofisticada na língua portuguesa. Não estou dizendo que é errado você aprender, creio que deve sim aprender, mas eu sou simples para me comunicar, para falar. E eu lembro logo que eu me converti, eu fazia um curso básico de teologia e tinha um professor que ele dizia sempre assim, toda aula que ele iniciava, ele falava assim, eu não aguento ficar ouvindo pessoas que falam, nós vai, nós fica, nós fumo, né irmão, né irmão? E aquilo foi me incomodando. Um dia eu levantei a mão e ele pensou que eu estava com dúvida em alguma matéria. E ele falou, qual é a sua dúvida, Regina? Eu falei para ele, professor, quem é o homem para colocar sentado quem Deus levanta? Então eu quero que essa palavra seja motivadora para você. Não importa o seu conhecimento, não importa a sua idade, Deus tem propósito na sua vida. E se quando Deus te chama, Ele já sabe de todas as suas limitações, Ele já te conhece. Não é o homem que vai apresentar você para Deus e dizer, olha Deus, essa pessoa é capacitada, então o Senhor pode usá-la. Não, Deus nos capacita. Então eu quero dizer para você, quando você começar a acompanhar o meu canal, eu vou sempre trabalhar sobre isso. Não permita que o homem cale sua boca. Não permita que o inimigo cale sua boca. Porque Deus te chamou. E é Ele quem vai te capacitar. Jesus, quando Ele saiu chamando os seus discípulos, Jesus escolheu homens simples, pescadores, coletor de impostos, mas também foi levantado Paulo, um homem de grande sabedoria. Porque todas as pessoas que Deus chama para o seu propósito, Deus sabe a que público ela vai atingir, o que será necessário ela fazer. Nós vemos que Paulo foi um homem de um conhecimento tão grande que nós temos as cartas de Paulo que nos edificam. Nós vamos ver que o próprio Paulo vai dizer que todo o conhecimento dele não é nada perante a sabedoria e a grandeza de Deus. Por isso eu quero dizer para você, quando você vem para Jesus, quando você ouvir a semente da palavra do Eterno, permita que essa semente comece a brotar no teu coração. Permita que Deus, através do seu doce e querido Espírito, comece a trabalhar no seu caráter. E à medida que você for permitindo a atuação do Espírito Santo em seu caráter, você vai crescendo espiritualmente, você vai identificando qual o seu propósito, qual o seu chamado. E você vai desejar ser usado por Deus. Porque é muito bom falar do reino de Deus. É muito bom falar da bondade de Deus, da grandeza de Deus. Esse é o foco do meu canal. É falar que para cada um de vocês, não importa a sua circunstância, não importa como você conheceu a Cristo, não importa como você chegou até esse canal. O importante é você saber que Deus tem um propósito na sua vida. Ninguém cai de paraquedas, ninguém vem nesse mundo de paraquedas. Não importa qual foi a maneira que você nasceu, Deus te amparou desde o dia que você nasceu. A Bíblia diz que quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos chamou, porque Deus é um Deus de propósito. Parece loucura aos nossos olhos pensar que Deus pode usar pessoas simples como nós, mas Deus usa. Quando Deus começou a expansão do seu reino, Jesus tinha 12 com Ele, 12. E até hoje nós temos a divulgação do Evangelho. Porque eu creio
E Deus é eterno, é imutável, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não importa quão avançado a tecnologia esteja, não importa quão avançado o conhecimento humano esteja, Deus sempre levantará homens e mulheres dentro do seu propósito, quer expandir o seu reino, quer falar do seu reino, quer divulgar o seu reino, é semear a palavra de Deus que liberta, que cura, que transforma. Sabe, queridos, às vezes nós como seres humanos podemos colocar regras dentro das pessoas, mas quem vai trabalhar, quem vai convencer o homem do pecado é o nosso doce e amado Espírito Santo. Eu creio nisso, eu creio no agir do Espírito Santo. Sabe, uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, por que tem pessoas que fazem uma coisa, tem pessoas que fazem outras? Eu falei, porque o Espírito Santo age em cada pessoa de maneira diferente. Mas perante Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós, não tem exceção. Todos nós somos pecadores. Só que Deus trabalha de maneira diferente em cada pessoa. Esses tempos mesmo eu estava conversando com um grupo de amigas e eu falei, desde que eu me converti, veja bem, não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que eu não me sinto à vontade. Desde que eu me converti, eu nunca mais consegui ir na praia e colocar um biquíni. Então eu vou na praia, eu coloco uma bermuda, porque eu não me sinto à vontade. Eu só estou dando um exemplo de que quando você começar a caminhar com o Senhor Jesus, Ele vai trabalhando em cada um de nós de formas diferentes. Por isso, no nosso processo de crescimento espiritual, nós não podemos ficar julgando o outro, mas permitir que o Espírito Santo vai trabalhando em cada um. E à medida que você vai dando liberdade para o Espírito trabalhando em você, de acordo com o que Ele quer através da sua vida, com o propósito que Ele tem para te usar, Ele vai te lapidando. Jesus Cristo é aqui, Ele falou assim, não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi para que você vai e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Jesus é Ele quem vai nos ajudar a crescer através do seu doce Espírito. Ele vai estar trabalhando em nós, restaurando o que precisa ser restaurado, curar as nossas feridas, curar as nossas emoções. O importante é você permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. Eu creio, por exemplo, à medida que nós fomos conversando, as pessoas sempre pensam que a palavra de exortação é uma coisa negativa. Desde que eu me converti, a palavra exortação para mim foi algo que sempre caiu muito bem aos meus ouvidos. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos falhos e nós temos uma tendência muito rápida de desviar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso propósito, para o nosso chamado, para o nosso crescimento espiritual. Então eu creio que Ele precisa sempre estar nos exortando, nos chamando, nos orientando. Eu acredito nisso. E quando eu oro, eu sempre falo, Senhor, eu dou liberdade ao Senhor de me corrigir. Eu amo saber que Deus me conhece, que eu não tenho como esconder nada do Senhor. Então eu quero dizer para vocês, querido, apesar de eu ser pastora, isso não significa que eu sou perfeita, sem falha, mas significa que eu ainda preciso da bondade, da misericórdia do Senhor a cada dia para me transformar, para que eu possa ser cada vez mais agradável aos olhos de Deus. O importante é que quanto mais nós permitimos, o trabalhar de Deus em nós, quanto mais nós permitimos o Senhor curar as nossas emoções, curar as nossas feridas, nós seremos um canal mais puro para transmitir as verdades do Senhor, o propósito do Senhor para cada um de nós nesse reino. Esse é o meu objetivo. Eu espero que você possa
gostar do canal futuramente, né? Quando você acessar o canal, à medida que eu for trabalhando, aquilo que o Senhor for colocando no meu coração, dentro do nosso propósito, dentro do nosso chamado, porque como Jesus falou, não foi vós que me escolheste, mas eu os escolhi. Isso para mim é tremendo, sabia? Porque quando eu olho para mim, eu penso assim, não tem como esconder nada de Deus. Ele sonda o nosso coração, Ele nos esquadrinha, Ele sabe os nossos pensamentos, mesmo antes de nós falarmos. Ele olha para você, para nós, como Ele olhou para mim e falou, eu te quero você pregando a minha palavra, eu quero você ensinando a minha palavra, eu quero você levando a minha palavra. E isso não é porque eu sou perfeita, mas porque aquele Deus perfeito que atua através da minha vida pode chegar até você. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um jovem e ele falou o seguinte, ele falou assim, às vezes, pastor, eu ficava perguntando assim, mas como uma pessoa tão falha, ela pode levar a palavra de Deus? Aí ele mesmo teve a resposta. Ele falou, porque a pessoa é falha, mas a palavra não é falha. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é perfeita. E Deus continua e continuará levantando homens e mulheres dentro do seu propósito até que Ele venha. E cada vez mais nós estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. Quando será? Não sei. O que eu sei é que Ele quer levantar homens e mulheres dentro do propósito para a expansão do seu reino eterno de bondade e misericórdia. Deus abençoe a sua vida e que você seja bem-vindo no canal Sementes do Eterno. Um abraço a todos e um ótimo dia em nome de Jesus.